Olá, vamos falar um pouco sobre a arquitetura romana. Estudiosos falam que a origem de Roma pode estar no século VIII a.C., por uma mistura de povos itálicos. Pode ter vindo também do povo etrusco, mas a mitologia diz que eles vieram de Rômulo e Remo. Vocês lembram Rômulo e Remo, os irmãos que foram alimentados por uma loba? Pois é uma lenda romana sobre a origem de Roma. Descendente de Enéas, herói de Troia. Alguns estudos dizem que os celtas e germânicos deixaram suas características em famílias como os Flávios, nome que significa louro, e trazidos nomes como Rufus e Rutilius, que significa ruivo e arruivado. Só que esse povo era basicamente moreno. Inicialmente, Roma, ela esteve sob domínio do povo etrusco, como eu já falei. E toda a sua arte e cultura foi derivada da arte grega, inclusive seus deuses. Eles assimilaram seus deuses e colocaram outro nome nos deuses gregos. Então, eles fizeram muitas cópias gregas também. Os que eram de bronze, eles derreteram esculturas e fizeram armamentos e refizeram em mármore as esculturas. Muitos pedaços dessas esculturas quebraram. Então, a produção de artes era muito grande e a importação de originais também. Os militares, eles tinham prestígio se adquirissem muitas pinturas gregas. Então, a diferença do povo romano para o grego é que os romanos eles eram realistas e os gregos eles idealizavam as coisas. Então, os romanos pensavam que as coisas úteis deveriam ser belas. Os gregos acreditavam que as coisas belas deveriam ser úteis. Bom, contudo que os romanos foram influenciados pela arte grega, muitos falaram, inclusive, que eles copiaram, na arquitetura eles foram inovadores, eles fizeram muitas coisas, inclusive desenvolveram o uso do arco, que herdaram essa aprendizagem dos etruscos. O arco é essa janelinha ou porta arredondada. Isso aqui é um aqueduto, que leva a água da nascente até o centro da cidade. E eles já tinham esse desenvolvimento há bastante tempo. Aqui, olha, seria como uma suposição de como seria a cidade, a Via Ápia em Roma. E faziam também anfiteatros. Vocês sabem que eles gostavam de corrida de bigas. Corrida de bigas são pessoas em cima de um carrinho puxado por cavalos. E também jogos de batalhas dos gladiadores. Era a cultura romana, né? Então, os arcos eles foram muito úteis na construção dos aquedutos, nos arcos triunfais, onde os militares passavam de forma simbólica e gloriosa quando eles eram vencedores, pontes sobre os rios, que desafiou, inclusive, as invasões bárbaras e prestaram grande serviço ao comércio. Quer dizer, você atravessava de um território ao outro por uma ponte, ou daria uma volta imensa no rio, passaria para uma parte mais rasa do rio, ou se arriscaria entrando no rio mesmo, né? No Brasil, nós temos uma influência de aqueduto no Rio de Janeiro, que são os Arcos da Lapa. Pesquisem os Arcos da Lapa. É uma influência romana.
Eles construíram ainda calçadas, estradas, anfiteatros, eu já falei, parecidos com o do Maracanã, no Rio de Janeiro, estádio de futebol, né? Fontes, obeliscos, templos, termas, então, casas de banho, muitas coisas eles desenvolveram na arquitetura. Então, e os templos romanos, eles possuíam escada e apenas e tinha uma entrada. Os gregos, eles já tinham entrada por todos os lados. E o anfiteatro romano mais famoso é o Coliseu. O Coliseu é essa maravilha. Com o uso do arco, as paredes ficaram leves, eles fazem uma amarração de arco para dentro também, dando sustentação a esse edifício. Com isso, por exemplo, os gregos tinham que fazer construções na encosta do morro, para poder dar essa sustentação aqui, ó. Os romanos, por causa dessa inteligência na arquitetura, ele pôde fazer um estádio no centro da cidade sem precisar utilizar a encosta dos morros. A outra construção muito importante é o Panteão, que ele foi destruído por incêndio e reconstruído e queimou de novo. E pensavam que o Agripa, esse aqui era original, e que a Agripa tinha construído esse, e descobriram que apenas a fachada, quando fizeram as escavações, havia sido preservado, que o resto tinha desmoronado tudo. Tá vendo? E dizem que isso aqui Panteão seria um apelido, né? Que significa de, ou relativo a, ou comum a todos os deuses. Como eles eram politeístas, como eu já falei, vários, teísta, deuses, vários deuses. Então, eles eram politeístas. Então, provavelmente, eles pensavam que isso aqui era um templo comum a todos os deuses, né? Julgam que seja um apelido. E tem umas inscrições aqui, ó, traduzindo para o português, significa Marcos Agripa, filho de Lúcio, fez este edifício quando cônsul pela terceira vez. Bom, como eu falei, as escavações revelaram que o Panteão de Agripa havia sido demolido, com a exceção da fachada. E em 609, o imperador bizantino Focas deu o edifício ao Papa Bonifácio. Esse edifício sempre teve uma função, e nesse momento, entre 608 e 615, ele converteu uma igreja cristã e consagrou a Santa Maria e os mártires. Desde o Renascimento tem sido utilizado como túmulo. E entre os sepultados estão pessoas muito importantes, como o Rafael, que é um pintor do Renascimento, Aníbal Carracci, o compositor Corelli, o arquiteto Peruzzi, dois reis da Itália, Vítor Emanuel II e Humberto I, e sua esposa, Margarida de Saboia. No início do século XII, o Papa Urbano VIII ordenou que o teto de bronze do pórtico do Panteão fosse derretido para fazer canhões. Isso foi uma pena, né? As pessoas têm que ter consciência de preservar os objetos históricos, porque é através desses objetos que a gente conhece a nossa própria história. Bom, o Panteão ainda continua sendo utilizado como igreja. E se vocês quiserem pesquisar mais um pouquinho, tem essa referência bibliográfica aqui, vendo esses livros e esses sites. Vocês congelem para copiar. E aqui tem umas questões. Olhem, copiem. Olha, congelem para copiar as perguntas, para ver se vocês entenderam, e para se aprofundarem também através da leitura. E façam essa palavra cruzada aqui. Vocês podem colocar um papel aqui em cima e copiar, podem fazer com aquela linha horizontal do caderno e façam as verticais também, ou imprimam e escrevam dentro. Ó. Número 1 é a resposta da questão número 1, tá vendo? Está encaixando aqui.
E é só isso, ficamos aqui com a arquitetura romana. Um beijo a todos, tudo de bom para vocês, muita felicidade